Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quinta-feira, dia 6 de março. Bora para a nossa análise do dia. Câmbio hoje trabalhando um pouquinho ainda na alta. Índice futuro trabalhou, né? Um pouco mais na alta também. Câmbio que de manhã tentou ficar negativo, mas com alguns drives de mercado e com algumas movimentações do nosso DI, trabalhou na alta, né? Petax aqui nós tivemos, primeiro pelo câmbio, né? Nós tivemos, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu acho melhor mostrar, né? Antes disso, a gente tem que ver primeiro uma performance negativa das bolsas, moedas, né? O dólar ainda continua caindo perante as outras moedas, mas as outras moedas também elas tiveram um movimento um pouquinho mais tímido hoje, né? Nós tivemos hoje nos drives de mercado conferência, né? As discussões ali da União Europeia, a press conference e o PMI canadense. Bem, então, pelo dólar, né? Dólar. Aqui, logo na manhã, às 9 da manhã, a gente teve máxima da CME, mínima da CME, né? Olha só como o câmbio, olha, estava a máxima e a mínima da CME. Tava bem, foi bem lá para cima, né? Então, o POC de ontem, dólar aqui justo, que é um cálculo, esse aqui, né? A gente tem a taxa máxima, a taxa mínima. Hoje ele trabalhou dentro, né? Olha só como ele trabalhou bem dentro. Caberia uma venda aqui e uma compra aqui, né? Não é setup, mas taxa máxima e taxa mínima de câmbio, né? E tivemos as nossas Petax, que a nossa Petax final ficou aqui no 748,49, né? Lembrando que o nosso casado está em 29,5. No nosso estudo sugerido, erramos margem de erro de 1 ponto, né? Então, câmbio fez uma Petax lá embaixo, né? Fez uma Petax lá embaixo, mas ficou trabalhando em cima da Petax futura, né? Aqui como vocês podem ver, fez uma Petax lá embaixo, puxou mais um pouco, não conseguiu buscar o primeiro spot do dia, trabalhou em cima da Petax futura, até mesmo por baixo, né? Mas aqui, segundo a nossa taxa mínima, né? Aqui seria uma área de compra. E aqui em cima a taxa máxima, a área de venda. Aí quem seguiu esse roteiro se deu bem. Trabalhou, fez em cima da Petax, né? Trabalhou em cima da Petax. E depois não conseguiu buscar. Na verdade, só trabalhou em cima da Petax, né? Buscou só o spot. E não conseguiu buscar essa taxa de hoje, né? A Petax final aqui. Então, basicamente, hoje eu creio que para melhor operação do dia foi esse trabalho aqui, né? Quando ele não conseguiu buscar, por mais que esteja numa situação aqui que qual foi a diferença aqui de 7 pontos de uma para outra, né? E depois devolveu 20 pontos, né? A gente teve um gap aqui de uma Petax para outra. Aí sim foi bem interessante, né? Muito por hoje nós temos um leilão pós-fixado, que é meio de 45. A gente teve uma movimentação mais forte que buscou somente a Petax futura e trabalhou em cima do spot. Isso tudo aqui em cima da taxa mínima de câmbio,
nós estávamos aqui no 77, né, no 770. O câmbio ele não conseguiu descer um degrau, ficou trabalhando aqui, como ontem eu já havia dito, que ele vai ficar trabalhando entre o 800 e o 750. Foi para a média, né, e fez a Petax aqui basicamente 1 hora da tarde. Ele meio que fechou esse gap, né? Não conseguiu buscar a taxa, né? Mas fechou a simetria, porque ele conseguiu trazer o preço para a média contratual e fez o ajuste aqui que eu até tenho aqui marcado, nosso ajuste em 788, 788, o nosso ajuste está mais ou menos aqui, fez o ajuste aqui e fechou também, basicamente que ele fez em cima da média do contrato, da média contratual diária. Então ele também fechou a simetria da tarde, né? Então o câmbio hoje foi um pouco mais, eu não diria que direcional, né? Porque nós tivemos um movimento um pouco mais na queda da manhã, puxando para a queda, e quase logo no final da manhã uma alta, mas também porque nós temos os nossos juros, né? E os juros, olha só a puxada que foi passada aqui, né? 1 hora, olha só essa puxada. E trabalhou aqui no sentido de alta, mas arrefeceu, né? Para queda e ficou aqui trabalhando. E olha aqui os juros, todos os juros aqui. Então a ponta mais longa saiu na frente, ficou mais positiva. A ponta média e a ponta curta ficou um pouco mais flat, que foi justamente que foi trazido aqui para o nosso câmbio e que deu para o nosso mini índice, para o mini índice aqui, uma certa incerteza logo pela manhã, tá? Mas teve um spike aqui, olha só este movimento, né? Um movimento bem contra-intuitivo que a gente teve aqui, basicamente. Opa, deixa eu trazer uma seta aqui, basicamente. Então a gente tem aqui uma movimentação mais forte, inclusive o POC, olha só, o POC de ontem ficou trabalhando, né, um pouco mais positivo do que negativo, mas quando fez o movimento veio buscar liquidez nessa área aqui, olha só, buscou a liquidez, trabalhou aqui e fez o movimento que ele realmente queria. Para mim, de operações, primeiro, a abertura do mercado à vista, deixa eu tirar isso aqui, a abertura do mercado à vista foi bem interessante, que deu um movimento contrário, aqui caberia a venda, né? Deixa eu colocar aqui, opa, aqui, né? Então a gente teve um mercado um pouco mais, que horas isso? Umas 10, 10 e meia, 10, isso, 10 e 20, 10 e meia, olha só como estava o mercado. Um pouquinho mais confuso. O micro, esse aqui é o micro S&P 500, né? Fechou na baixa, fechou em quanto? 2% de queda. Então, a gente teve um mercado hoje das ações um pouco mais distribuído, né? Que deu não deu essa alta tão convincente aqui, que a gente parou com um pouco mais, né, de 0,16%. Na verdade, corretamente foi essa a cotação, né, exata. Mas nós paramos aqui, chegamos a ficar também negativo durante a tarde. Deixa eu até trazer aqui a minha média do ajuste, né, que é 5 horas da tarde aqui.
Então, para o mini índice, a gente teve também este movimento aqui, que foi com certeza, né? Olha só como ele veio aqui buscar liquidez no, no 24.370. Veio buscar essa liquidez e fez o movimento que ele queria. Realmente, depois da abertura do mercado americano que nós tivemos aqui, né, o DXY na queda, mas devolveu um pouco, que meio-dia, uma puxada. E EWZ, né? Teve, né? Foi passada essa puxada também, né? Esse movimento que gerou mais ímpeto aqui e no BR Titãs 20 também, né? Mesmo movimento que no IBOV também houve. Então criou uma liquidez e praticamente no movimento lavou toda essa liquidez. Aqui para mim uma compra no sentido do fluxo faria sentido. Faria muito sentido, porque veio com muita força isso aqui. Foi uma mudança de fluxo aqui, olha só. Então basicamente hoje foi isso, pessoal. Se inscrevam no canal, compartilhem e fiquem ligados para novas análises diárias de mercado. Até mais, valeu!